Olá, muito boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Entrevista Coletiva e nós vamos falar hoje sobre economia. Afinal de contas, nós estamos levando um susto por semana, né? Primeiro lá na Europa, Estados Unidos, fala-se muito em Grécia, Espanha, Portugal, Itália, mas e o Brasil? Essa semana fomos surpreendidos entre aspas, né? Veio o anúncio oficial de que a expectativa nossa de crescimento é pequena, cada vez diminuta, 2,5%, o mercado trabalha com 1,9%. O que significa isso na prática para todos nós brasileiros? É sobre este assunto, o nosso dia a dia com essa economia que não cresce, é que nós vamos conversar com o professor de economia da PUC, o economista Roberto Brito de Carvalho. Professor, boa noite, obrigado por estar conosco. Boa noite, Zé Arnaldo, é um prazer estar com você e com os telespectadores da Bandeirantes. E já que apresentamos a fera, vamos apresentar a Bela também, Juliana Evers, do Jornal Metro. Boa noite, Juliana, tudo bem? Boa noite, Arnaldo, boa noite, professor. Bom, Juliana, vamos lá com a sua primeira pergunta sobre o tema com o nosso professor, economista Roberto Brito de Carvalho. Professor, o Zé Arnaldo já adiantou, mas assim, o mercado trabalha com expectativa de crescimento de 1,9% do PIB brasileiro. É a crise financeira internacional que está batendo a porta do Brasil. O Brasil não vai conseguir passar com aquele efeito marolinha que eles comentavam anteriormente. Como é que vai ser daqui para frente? Como o senhor analisa esses números? De fato o mercado tem trabalhado com uma opção de crescimento, uma expectativa de crescimento bastante pequena, 1,9%, é abaixo do que o Banco Central tem trabalhado 2,5%, o governo ainda mantém os 4%, que é a expectativa de crescimento, mas já trabalhando na casa de 3%. Considerando que o ritmo de crescimento do ano passado foi de 2,7%, é um decréscimo significativo. Isso significa o que, propriamente, para aquele que está na ponta, o brasileiro que está na ponta? O menor número de geração de empregos, consequentemente, poderia provocar, claramente, numa perspectiva futura, de uma diminuição na renda e, consequentemente, um processo ainda de deflagrando quase uma recessão econômica. A grande expectativa que a gente tem é que o Brasil possa recuperar esse investimento no segundo semestre, principalmente através das medidas provisórias que estão sendo aprovadas, que foram aprovadas essa semana, consequentemente provocando aí um ritmo de crescimento um pouco maior. Eu acredito muito que a gente possa trabalhar na casa de 2,5%, 2,4%, o que ainda é um indicador muito abaixo do que a economia brasileira deveria ter. Professor, 2,5%, 2,4% é um crescimento baixo, o senhor acabou de dizer. Nós vamos ter um aumento do desemprego. Quando eu digo aumento do desemprego, nós estamos numa taxa muito boa. As regiões metropolitanas estão com 6 e pouco por cento, que é um índice maravilhoso. Nós poderemos ter de volta o aumento do desemprego no Brasil, nível de crescimento de coisa parecida com 2%? Não, a gente não espera uma diminuição dos postos de trabalho. O que a gente tem de problema é um ritmo de crescimento de postos um pouco menor. Isso significa dizer diminuir a renda ou a perspectiva de crescimento da renda. Porque mais gente vai tentar entrar no mercado. E é por isso que eu digo que pode haver crescimento. Quer dizer, as pessoas tentam entrar no mercado de trabalho e batem num paredão. Aí fazem a fila dos desempregados. Isso provavelmente não deve acontecer, né? Os índices de desemprego, como você mesmo disse, são índices bons para o patamar histórico nacional. Agora, a expectativa de crescimento deveria ser maior justamente para que pudéssemos ampliar a renda. Ampliar os índices de desemprego nesse momento, a partir dos dados que a gente tem visto, não. Até porque se prevê para o próximo ano um ritmo de crescimento um pouco maior. O que a gente teme em relação a isso é que provoque dúvidas em relação ao crescimento da economia brasileira. Quanto menor o nosso ritmo, mais desacreditado o país vai ficando. E isso deve provocar uma diminuição dos investimentos do país, provocando, obviamente, uma procura por espaços onde essa rentabilidade desses investimentos possa ser maiores. E perder esse momento histórico que a gente está vivendo, sobretudo em função das oportunidades de 2014, 2016, seria um grande desperdício. Afinal de contas, posteriormente a esse período, a gente sabe que deve ser mais difícil atrair investimentos para o Brasil. Olha, gozado, hein, Juliana e professor, parece que a gente tinha uma receita do bolo, né, para fazer sair aquele bolo gostoso e perdemos, porque eu me lembro de alguns meses atrás, falava-se que o Brasil tinha descoberto a pólvora do crescimento, né, uma ilha de crescimento no mundo, porque investimos no mercado interno, né? Minha Casa Minha Vida, os consumidores do Nordeste começaram a consumir mais, a classe D pulou para a classe C, a C pulou para a classe B, parece que nós tínhamos descoberto ali juros menores e o consumo interno.
O que deu errado dessa vez? Que nós estamos fazendo cada vez mais do mesmo e não está funcionando. A gente tem algumas questões que são fundamentais. O problema é a crise financeira internacional, a crise econômica internacional. Quando a gente olha principalmente a Europa sofrendo com isso, acaba por consumir menos. Isso vai afetar todos os setores, em especial os produtores. A própria China está crescendo menos, a Índia está crescendo menos, e isso provoca consequências diretamente no Brasil, porque além de produzirmos menos para exportação, nossas commodities, né, que nós somos muito fortes, exportador das commodities, em minério, em soja, isso acaba por diminuir também o ritmo de exportação brasileira, o que acaba por impactar a economia brasileira. Outra questão fundamental, Zé, está relacionada à questão do crescimento próprio do Brasil. Nosso mercado doméstico, como você bem falou, cresceu bem nos últimos anos, mas fortemente pautado pelo crédito. Isso significa dizer o quê? Isso tem limitação, porque as pessoas no Brasil se endividaram, as famílias brasileiras estão endividadas, isso não possibilita um novo consumo, dado o patamar já de endividamento que elas estão, e isso diminui o ritmo de crescimento da economia. Por isso, nós tínhamos que buscar o crescimento através do crescimento da renda e não propriamente mais do fornecimento de crédito. Porque, naturalmente, o crédito concedido de uma maneira solta demais vai criar novos problemas, que são problemas de inadimplência. Em relação à inadimplência, a gente viu essa semana que aumentou em 6,3% o número de famílias inadimplentes em Campinas. A gente chegou no topo, precisa pensar agora realmente em renda e nem tanto crescer em relação ao crédito, precisa limitar o crédito para tentar evitar esse efeito colateral de inadimplência cada vez maior e que vai impactar em prejuízos para a economia? O sistema financeiro nacional, ele é bastante seguro, né? O Brasil, em função de problemas que nós tivemos ao longo da nossa história, em especial na década de 90, criou regulamentações no setor financeiro que, de uma certa forma, evita problemas como o que aconteceram na crise de 2008 no mercado norte-americano. Mas não há dúvidas que há um limite para que as famílias possam se endividar. E, nesse sentido, não só o setor financeiro, mas também o setor comercial começa a sofrer esses impactos. Agora, a gente tem esses problemas normalmente mais fortemente no primeiro semestre. A partir do segundo semestre, a regularização das dívidas ocorridas no final do ano anterior e nos primeiros meses do ano tende a diminuir os índices de inadimplência e a tendência é que daqui para o final do ano esses índices possam ir caindo, de modo que as pessoas possam se endividar novamente no final do ano com as compras de Natal. É verdade, viu? Aliás, está se fazendo já, inclusive, uma tentativa, aqui em Campinas também, a própria SIC está participando, essa semana participou, de uma tentativa de negociação de dívida, porque as pessoas estão inadimplentes, não conseguem comprar mais, que estão sem crédito. Então eles querem negociar a dívida para a pessoa ficar ok, né? Nome limpo na praça e depois começar a consumir novamente. São tentativas, argumentos, né, para que possamos voltar a crescer. Agora, e o cenário internacional? A China diminuiu de 11 para 8, né, a expectativa de crescimento dela, isso acabou atrapalhando o mundo, né, professor? De repente a China passou a ser o fiel da balança, mais do que até outros países, ou por exemplo, o continente, a Europa, os Estados Unidos. Qual é a posição da China como fiel da balança no equilíbrio da economia mundial? A China representa um termômetro muito importante para a economia mundial. Toda a produção hoje, muita da produção internacional hoje acontece na China. Isso faz com que, de uma certa forma, ela seja o quintal produtivo das grandes potências, em especial o mercado consumidor europeu e o mercado norte-americano. Nós também, né, quando vamos ao mercado ou nas lojas, muitas vezes nos deparamos com os produtos fabricados na China. O que significa? Quando o ritmo de crescimento chinês está decrescente, como está acontecendo agora, a China está crescendo menos do que em períodos anteriores, isso vai provocar o quê? Uma representação do que está acontecendo no mercado internacional. Ou seja, o consumo internacional está diminuindo também. De uma certa forma, isso pode apresentar qual é o ritmo de crescimento mundial. E consequentemente, ao ver os índices decrescentes da China, cria uma perspectiva para a economia mundial muito ruim. É claro que no nosso caso, especificamente, né, no caso brasileiro, para nós, a China tem um vetor mais importante ainda, que é em função de ser o nosso maior parceiro comercial internacional hoje. Quando a gente olha a China e verifica que o seu ritmo de crescimento está diminuindo, isso vai ter uma consequência direta, sobretudo para os exportadores brasileiros de commodities, consequentemente na geração de emprego e renda do Brasil. É uma preocupação. Quando a China apresenta índice de crescimento menor, isso impacta diretamente na economia brasileira, sobretudo os setores de commodities. Mas uma coisa que a gente sempre ouve da indústria é que
a maior parte das importações, hoje, em especial na região de Campinas, vem da China. Isso também não pode ser visto de uma forma positiva, porque a competitividade do nosso produto em relação ao produto chinês é muito mais baixa, é muito mais difícil. Com a China produzindo menos, não pode fomentar o nosso mercado? São duas coisas, né? O comércio internacional é uma via de mão dupla. De um lado a gente tem a importação, de um lado tem a exportação. Para que a China possa produzir, ela tem que comprar. E nós somos um fornecedor importante de matérias-primas. Agora, outra via é ao lado das importações brasileiras. Nessa situação, a gente tem uma dificuldade grande de competir com a China. Sobretudo em função do quê? A questão principal é a questão cambial. A China tem um câmbio artificializado. Isso, de uma certa forma, torna seus produtos mais baratos do que o nosso. Mas há diferenças importantes, que são as diferenças em função do que muita gente fala sobre o dumping social, que são as questões trabalhistas e custos que envolvem aqui no Brasil e que na China são menores. Existem as questões sobre tecnologia, ou seja, a estrutura produtiva chinesa possui inovações tecnológicas que a nossa não tem e, obviamente, um fomento governamental mais direcionado à área exportadora. Nesse sentido, quando a gente fala das importações brasileiras, das exportações chinesas, obviamente, o Brasil é constantemente ameaçado, causando inclusive problemas de desindustrialização de alguns setores, como tem acontecido aqui no Brasil. Em especial o setor de brinquedos, né, que a gente pode citar um exemplo. Aliás, por falar em setor de brinquedos e outros setores, mas também o de brinquedos, depois do intervalo, professor e amigos da entrevista coletiva, o Brasil vem tomando medidas pontuais. Nessa semana, a Câmara dos Deputados aprovou, o Senado deve aprovar agora uma medida provisória. Nós vamos reduzir a tributação, encargos na folha de pagamento para alguns setores, PIS/COFINS para outros setores, no sentido de dar competitividade aos nossos produtos. Será que será suficiente? Daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte do Entrevista Coletiva. Até já.